Olá, essa é nossa 20ª aula de grego. Nós estudamos já a segunda declinação, né, que tivemos como paradigma logos, vimos também o biblion. E vamos agora para a primeira, que é um pouco mais difícil, né? Ela tem sempre a raiz que termina em alfa. Há dois grupos nessa declinação. Existem os substantivos femininos, que terminam em alfa e em eta. O paradigma é o oikiá e o grafê. E temos os substantivos masculinos, que terminam em as e em es, ou seja, alfa, sigma e eta, sigma. E o paradigma, aquele exemplo que a gente sempre dá, é o neaniais e o profeteis. A maioria dos substantivos da primeira declinação são femininos. O grupo masculino, ele é pequeno. Então vamos trabalhar primeiro o paradigma oikiá, que tem o mesmo significado que oikos, casa, lembra? Que poderia ser oikos ou oikiá? Pois é, o paradigma ou o exemplo padrão dos substantivos femininos em alfa é exatamente esse, o oikiá. O oiki seria a raiz da palavra. Então nós teremos o nominativo oikiá, o genitivo oikiás, o dativo oikiá e o acusativo oikiã, né? A casa, da casa, a casa e a casa seriam as traduções. E no plural seria oikiai, oikion, oikiais e oikiás. As casas, das casas, as casas e as casas. Só uma dica aqui de fonética. Muitas palavras femininas seguem o paradigma de oikiá, como cardia, sofia, anomia. Isso é, são palavras cujas raízes terminam numa vogal. Mas também outras palavras femininas, como emerá, tira, ora, são palavras cuja raiz termina no ro. Então, na próxima lição, nós estudaremos o paradigma de grafê e notaremos que palavras femininas como arquê, fonê, psique, seguem o paradigma grafê. Isso é, palavras cuja raiz termina numa consoante. É o substantivo feminino que termina com e. Chegamos então à seguinte conclusão. Substantivos femininos cujas raízes terminam numa vogal ou no ro levam a terminação alfa, como oikiá, ora. Mas os substantivos femininos cujas raízes terminam numa consoante, é claro, menos o ro, que a gente acabou de falar, então eles levam a terminação e, como é o caso do grafê. Existe ainda uma pequena exceção nos substantivos femininos, cujas raízes terminam em sigma, como glossar, que é a língua. Para nós, não há necessidade de distinguir essas raízes em alfa, ou se é longo, se é curto. O interessante é que a gente saiba apenas como usar. Se eu perguntasse qual é a declinação de ora, que significa ora, então ele segue o paradigma de oikiá e seria ora, oras, ora e orã. E no plural seria orai, oron, orais, orás. E o artigo feminino também segue a declinação, então seria re, tes, te, ten. E no plural, ai, ton, tais e tas. A gente vai ver na próxima aula alguns vocabulários e ver como poderemos usar sempre a primeira declinação, principalmente o substantivo feminino. Um abraço.